galera, abrindo aqui de novo no canal Recalculando, trazendo pra vocês mais conteúdo, continuação de inequação do primeiro grau. Agora vamos falar sobre inequações quociente, tá? Na aula passada a gente falou sobre inequações produto, que são as que falam sobre multiplicação. Agora a gente vai entrar nas que falam sobre divisão. Antes de mais nada, gente, antes da gente começar um conteúdo, por favor, já se inscrevam no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo, compartilha com quem você sabe que precisa dessas aulas, precisa dessa matéria. E também, claro, se você ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar que eu tiro todas as suas dúvidas e também sugestões de vídeos, tá bom, gente? Então, agora vamos pro conteúdo. Definição primeiro, depois a gente vai no passo a passo e, por fim, o nosso exemplo. Então, vamos lá. Definição. Sendo f e g funções na variável x, chamamos de inequações quociente as sentenças expressas por f de x sobre g de x maior que zero, f de x sobre g de x menor do que zero, f de x sobre g de x maior ou igual a zero e, por fim, f de x sobre g de x menor ou igual a zero. Gente, lembrando um detalhe, quando a gente fala de uma divisão, a gente tem o numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. O denominador não pode ser zero. Então, se não pode ser zero, mesmo quando a gente tem essas situações de maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, sempre a função de baixo, que no caso eu sempre chamo de g de x, ela tem que ser sempre diferente de zero. Ou seja, a gente só vai analisar a primeira parte do sinal. Então, se for maior ou igual, o g de x vai ser sempre só maior que zero. Ou se for menor ou igual, o g de x vai ser sempre só menor do que zero. Nunca igual a zero, porque numa divisão a gente não pode ter zero no nosso denominador. Ok? Então, só para esclarecer. No exemplo, eu abordo mais isso. Ok? Então, vamos para o passo a passo. Passo a passo de como resolver, tá? Muito parecidinho com a inequação produto, mas agora falando só de uma fração, então tem uns pequenos detalhes a mais. Então, ó, primeiro passo, igualar as funções do numerador e do denominador a zero e descobrir o x. Mesmo passo da primeira etapa. Segundo passo, analisar se o quociente das funções precisa ser positivo ou negativo ou nulo também, tá? E terceiro passo, fazer o estudo do sinal das funções separadamente, tá? E quarto passo, fazer o quadro de sinais, que eu chamo de varal, vocês já sabem, e determinar os valores de x para o quociente das funções. Então, resumindo, gente, primeiro, vamos igualar as funções a zero. Depois, vamos analisar, de acordo com o sinal da inequação, se é maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor, tá? E a gente vê se os resultados precisam ser positivos, negativos ou iguais a zero, tá? Terceiro passo, vamos fazer o estudo dos sinais de cada funçãozinha, então f de x primeiro, depois g de x, fazendo aquela figura que vocês já sabem, então a gente traça uma reta, e aí vê se é a função crescente ou decrescente, e aí a gente vai fazendo resultados negativos, onde tem positivos e tudo mais, pra gente visualizar melhor, para fazer o quarto passo, que é o quadro de sinais, que aí a gente vai mostrar aonde é positivo, aonde é negativo, e quais são os valores dos resultados que nós queremos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto passo, agora vamos para a mão na massa, né, gente? Porque é assim que funciona. Então, vamos já para o nosso exemplo. Como no inequação produto, eu trouxe apenas um exemplo para a gente fazer passo a passo para vocês entenderem muito bem, tá bom? Ó, então vamos lá. Resolva a inequação. Menos 4x mais 3 dividido por x mais 1. Tudo isso menor ou igual a zero. Primeira coisa, gente, que a gente tem que observar. Aqui, esse x mais 1... ele não pode ser igual a zero, certo? Então, por ser fração, não pode ser zero. Ok, então, independente do nosso sinal da inequação ser menor ou igual a zero, nessa segunda equação, que a gente chama de g de x, ela vai ser apenas menor do que zero, ou seja, a gente só pode ter valores negativos para ela. Não podemos ter zero, ok? Só isso. Então, vamos começar os 4 passos. Então, primeiro passo, igualar a função de cima e a de baixo a zero, tá? Então, a de cima eu vou chamar de f de x e a de baixo de g de x. Então, f de x é menos 4x mais 3, eu vou igualar a zero, e aí é aquilo. Resolve como uma equação normal. Esse mais 3 vai passar para lá, vai ficar menos 3, e aí o menos 4 vai passar dividindo, então vai ficar menos 3 sobre menos 4, esses sinais se cancelam, vai ficar que x é igual a 3 quartos, tá? Aí, vamos igualar agora g de x, certo? Tudo isso para achar as nossas raízes, pra gente fazer aquele varal lá no final, certo?
Então, igualando a zero agora. Vai ficar x mais 1 igual a zero, aí esse mais 1 eu vou passar pro outro lado, vai ficar x igual a menos 1. Primeiro passo feito, agora vamos para o segundo passo. Que o segundo passo é ver se vai ser positivo, negativo, tá? Dá uma olhada no nosso sinalzinho, não é menor ou igual? Então, a gente vai ter valores ou negativos ou nulos, certo? Lembrando, g de x não pode ser nulo, tá? Então, seria só negativo para g de x. Então, a gente pode ter duas situações, f de x menor ou igual a zero e g de x maior que zero, para dar negativo, tá? Lembrem-se, numa divisão, quando a gente tem sinais diferentes, a gente tem negativo. Quando a gente tem sinais iguais, dá positivo. Por isso que precisam ter sinais diferentes, tá? E na outra parte, o que a gente vai ter? F de x maior ou igual a zero e g de x menor que zero, porque aí juntos eles vão dar negativo, ok? Aí agora, gente, fizemos o primeiro, o segundo passo, tá tudo certo. Agora vamos para o terceiro passo, que é o estudo do sinal de cada funçãozinha separada. Então, vamos. Primeiro, o sinal de f de x, certo? Que tá aqui. Lembrando, f de x é uma função decrescente. Como é que eu sei disso? Olha o coeficiente angular, ou seja, o número que vem junto com o x. Não é menos 4? Se é um número negativo, significa que a gente tem uma função decrescente. Por isso que a gente tem essa configuração no nosso desenho. A esquerda da raiz são números positivos e a direita da raiz são números negativos, tá? E agora fazendo o estudo do sinal da função g de x. Mesma coisa, só que na g de x, o coeficiente angular que está junto com o x é o 1, ou seja, é um número positivo, então é uma função crescente. O que configura a direita da nossa raiz é tudo positivo e a esquerda será tudo negativo, tá? Então, estudo do sinal feito, terceiro passo super concluído. Agora vamos para o nosso quarto passo, que é montar o varal, tá, gente? Não vou falar quadro de sinais, porque pra mim não é quadro de sinais, pra mim é um varal, mas tudo bem. E agora, quarto passo. Vamos lá. Tintim por tintim, a gente desenhando junto, tá? Então, primeiro, as setas, tá? Que cada lacuninha dessa representa f de x, g de x e f sobre g de x, tá? Então, é isso que eu vou ilustrar agora, ó. Primeira lacuninha é f, é a função f. Segunda lacuninha é a função g. E a terceira lacuna é f sobre g, perfeito? Agora, gente, o que eu vou fazer? Traçar as linhas pontilhadas e colocar as raízes, sempre em ordem crescente. Então, qual é a menor raiz primeiro? Não é menos 1? Então, é ela que eu vou pôr primeiro, tá? Então, aí, as nossas linhas pontilhadas. A nossa primeira linha pontilhada da esquerda será o menos 1, tá? Em cima e embaixo. E aí, a outra linha pontilhada vai ser o 3/4 em cima e embaixo também, tá? Ok, agora, gente, é aquilo. A gente vai analisar a função f e a esquerda da nossa raiz 3/4 são valores o quê? Muito bem, positivos. Então, o que for à esquerda do 3/4 eu vou colocar positivo. Então, olha lá, vai ser positivo, positivo, e aí, a partir do momento que ficou à direita do 3/4 vai virar negativo, perfeito. Agora, vamos só olhar para g de x. O que for à esquerda de menos 1 será negativo, e à direita, tudo positivo. Nessa primeira lacuninha, será a esquerda de menos 1. Se a esquerda de menos 1 é um valor negativo. E agora, que é tudo para a direita de menos 1, é tudo positivo. Então, positivo e positivo. Ok. Agora, gente, o que a gente tem que observar, tá? Lembrem-se, numa divisão, sinais diferentes dão negativo e sinais iguais dão positivo. Então, a gente olha aqui, de cima para baixo. Então, ó, positivo com negativo numa divisão vai dar negativo. Perfeito. Positivo com positivo numa divisão vai dar positivo. Ok. E agora, por fim, negativo com positivo numa divisão vai dar negativo. Perfeito. O que nós vamos ilustrar? Quais são os valores adequados para a nossa função? Lembrem-se, menor ou igual a zero, certo? Lembrando que g de x não pode ser zero, ou seja, g de x não pode ter o valor de menos 1, ok? Como é que a gente representa isso, gente? Com bolinhas, certo? Lembrem-se, eu quero os valores negativos. Então, ali, olhando para o nosso quadro dos sinais ou varal, quais são os valores negativos? Gente, não é da linha pontilhada da esquerda para esquerda e da linha pontilhada da direita para direita, então é isso que eu vou desenhar, pintar aqui para vocês, para ilustrar qual é o nosso intervalo de resposta. Então, primeiro eu vou fazer a bolinha
de cada uma das raízes, lembrando que a bolinha do menos 1 é aberta, ou seja, g de x não pode ser menos 1, porque não pode ser 0, tá? E agora no 3/4 não tem o menor problema, então por isso que eu deixo a bolinha toda cheia, porque bolinha vazia significa que são todos os resultados menos esse, e bolinha cheia significa que são todos os resultados, inclusive a raiz, tá? E agora eu vou pintar o intervalo que nos atende, que é menos 1 até o menos infinito e 3/4 até o mais infinito, certo? Aí agora é aquilo que vocês estão cansados de saber. Vamos resolver com x pertence aos reais, tal que... Agora eu vou falar quais são os nossos valores. Então, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 1 ou x tem que ser maior ou igual a 3/4. Então, eu falei, nesse tipo de resposta, todos os intervalos que nos atendem na nossa resolução da inequação, certo, gente? Então, é isso, tá? Inequação tem que seguir esse passo a passo, tem que ser devagar, tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai errar mesmo, tá? Então, se você teve dúvida, volta à aula, vai no passo a passo comigo, faz comigo, que aí não vai ter dúvida, vocês vão entender tudo e vão estar super prontos para os próximos exercícios. Ok, gente? Então, muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!